Bom dia, jovens. Vamos aqui mais um grupo de exercícios, né? E vou começar aqui dos mais simples. Esse aqui que ele é bem simples, né? Esse limite aqui dessa função quando x tende a 5. Observe que se você substituir aqui o numerador e o denominador por 5, vai dar 0 em cima e 0 embaixo, certo? Então o que é que a gente faz aqui? Observe também que o denominador, né? É uma equação do segundo grau, ó, x2 menos 10x mais 25. E o coeficiente do termo ao quadrado, x2, é 1, certo? Então aqui você pode tirar o delta, b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 10, o a é 1 e o c é 25. O delta dá 0, certo? E vamos às raízes. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem que ter cuidado aqui, ó, que o b é menos 10, né? Então menos b fica menos 10, mais 10. Mais ou menos raiz de 0, que é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. 2 vezes 1, 2. Ou seja, então aqui a gente diz que você tem duas raízes reais iguais, 5 e 5. É claro que se você for construir o gráfico dessa função do segundo grau, ele vai cortar o eixo horizontal, o eixo x, em um ponto, no 5, né? Mas a gente pode escrever essa equação do segundo grau como x menos uma raiz vezes x menos a outra. Só que as duas são iguais, né? Então ficaria x menos 5 vezes x menos 5, ou seja, x menos 5 ao quadrado. Então na expressão original, que é essa aqui, né, do meu limite, você pode trocar o denominador por x menos 5 ao quadrado, né? Observe que o numerador é x menos 5 e o denominador x menos 5 vezes x menos 5. Então você corta aqui o x menos 5, em cima e embaixo. Então a expressão original fica 1 sobre x menos 5, né? Então eu posso substituir o meu limite original, a minha expressão original, por 1 sobre x menos 5, quando x tende a 5. O problema aqui é que isso aqui dá duas coisas diferentes. Quando você se aproxima do 5 pela direita, dá uma coisa. Quando se aproxima pela esquerda, dá outra. Então a gente não pode falar do limite dessa expressão aqui. Vamos ver isso aqui. Né? Tá aqui, né? Ó, aqui eu vou chegar perto do 5 pela direita. O que é que significa chegar perto do 5 pela direita? Por valores maiores que 5, né? Então você vai substituir o x aqui por um número ligeiramente maior que 5. Certo? Então bote 5.0000001. Você sabe que essa diferença aqui, né? Se o número é maior que 5, essa diferença dá um número positivo pequeno. Certo? Ou seja, você fica por 1 dividido por um número positivo pequeno. Esse 0 mais aqui é só para indicar que o denominador ele se aproxima do 0 pela direita. Chegando bem pertinho do 0, mas por valores positivos, né? Então você vai trocar o x por um número maior que 5, porque eu estou me aproximando do 5 pela direita. Certo? E aqui fica 1 sobre um número positivo bem pequeno, certo? Que dá um número positivo bem grande. Ou seja, se você chega perto do 5 pela direita, esse limite tende a mais infinito. Cresce indefinidamente. Certo? Mas o que é que acontece se eu chegar perto do 5 pela esquerda? Pela esquerda que eu digo é por valores menores que 5. Então você vai trocar o x aqui por um número menor que 5. E bem pertinho do 5. 4.99999. Se eu subtrair o de 5, dá um número negativo bem pequenininho, né? Bem pequeno. Certo? Então, eu simbolizo assim, ó, 0 menos. O seu denominador está se aproximando do 0 pela esquerda, por valores negativos, né? E 1 sobre um número negativo bem pequeno dá o quê? Um número negativo bem grande, né? Então, se você chega perto do 5 pela direita, dá uma coisa. Se chega perto do 5 pela esquerda, o limite dá outra, certo? Então, esse limite aqui, dessa minha função original, não está definido, certo? Você pode ver pelo gráfico da função, deixa eu ampliar aqui, né? O gráfico da função 1 sobre x menos 5, que está aqui, ó. O gráfico dessa função aqui, 1 sobre x menos 5, certo? O gráfico fica assim, ó. Se você chega perto do 5 pela direita, observe que o y tende a mais infinito. Aqui, ó, mais infinito. Certo? Se você chega perto do 5 por valores menores que 5 pela esquerda, o y tende a menos infinito. Certo? Ou seja, essa reta aqui, x igual a 5, é uma assíntota vertical da função. Certo? Então, eu não posso falar no limite nessa minha função original aqui. Certo? Problema. Esse limite aqui, esse quociente de dois polinômios, quando x tende a 5. Ó, da mesma forma aqui, do outro problema, se você substituir aqui o 5 em cima e embaixo, vai dar 0 sobre 0, uma indeterminação.
certo? Como é que eu faço para eliminar essa indeterminação? Observe que o numerador aqui, ó, essa função do segundo grau que está no numerador, é a mesma função que a gente acabou de ver no problema anterior, certo? Ou seja, x2 menos 10x mais 25, se você tirar as raízes, vai dar 5 e 5, duas raízes reais iguais. E você pode escrever essa equação do segundo grau como x menos uma raiz vezes x menos a outra. Mas as duas são 5, né? O probleminha que a gente acabou de resolver, certo? Aparecia essa função aqui no denominador, né? Só que agora aparece no numerador. Agora vamos olhar para o denominador dessa expressão. Ainda é a equação do segundo grau. Com um termo quadrado com coeficiente 1, 1x2. Então você vai tirar o delta, b ao quadrado menos 4ac, certo? E esse delta aqui, menos com menos dá mais, né? Aqui vai dar 16 mais 20, o delta dá 36. Quem são as raízes dessa equação aqui do denominador? Certo? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí tem que ter cuidado que o b é menos 4, e quando pegar o menos b, fica menos 4, mais 4, né? Então fica 4 mais ou menos 6 sobre 2. 4 mais 6 sobre 2, 5. 4 menos 6 sobre 2, menos 1. Então as raízes dessa equação do segundo grau aqui, do denominador, 5 e menos 1. São 5 e menos 1, certo? Então você pode escrever essa equação do segundo grau, x menos 1 raiz, x menos 5, vezes x menos a outra. Tem que ter cuidado que a outra raiz é menos 1. Então quando fizer menos ela, x menos menos 1, fica x mais 1. Certo? Então, posso escrever como x menos a primeira raiz, x menos 5, vezes x menos a segunda, que é menos 1. Então, o denominador fica x menos 5 vezes x mais 1. Então, o limite original, né, minha expressão original, eu posso trocar. Eu troco o numerador por x menos 5 vezes x menos 5, né? E troco o denominador por x menos 5 vezes x mais 1. Aí, observe que aqui o x menos 5 corta em cima e embaixo, ó. Então a sua expressão original fica só x menos 5 sobre x mais 1. Então eu posso trocar o meu limite original, quando x tende a 5, por esse aqui, ó. Certo? Esse aqui eu sei resolver, porque dá. Substitui aqui o 5, não zero o denominador. 5 menos 5, 0 em cima. 5 mais 1, 6. Quanto é 0 sobre 6? É 0, certo? Então esse limite aqui dá 0, certo? Agora esse outro aqui. Ó. Esse outro aqui, observe que aqui aparece, né? Aqui limite quando t tende a menos 1, t3 mais 1, t2 mais menos 1, certo? Se você olhar para esse numerador aqui, é a soma de dois cubos, certo? Aqui você vai ter que lembrar de produtos notáveis, né? O numerador da expressão, ó, t3 mais 1, certo? t3 mais 1 ao cubo, né? Certo? Então é a soma de dois cubos. E o denominador é a diferença de dois quadrados, ó. Se eu escrever, trocar 1 por 1 ao quadrado, não deixa de ser 1, né? Certo? Então t2 menos 1 eu posso escrever como t2 menos 1 ao quadrado, certo? Aí você vai ter que lembrar aqui de produtos notáveis, né? A soma de dois cubos fica o quê? A soma do primeiro com o segundo, que multiplica o primeiro ao quadrado, lembrando que o primeiro é o t, né? Menos o primeiro vezes o segundo, o t vezes o 1, mais o segundo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, certo? E o denominador, a diferença de dois quadrados, fica o produto da diferença pela soma. O produto da diferença pela soma. Diferença do primeiro com o segundo, vezes a soma do primeiro com o segundo, certo? Com isso, a minha expressão original fica dessa forma aqui, né? Aí você vê que você pode cortar o t mais 1 com o t mais 1. Porque esse t mais 1 é o que me causa problema, né? Porque na hora que você substituir o t menos 1 mais 1 zera, vai zerar embaixo, né? Então o t mais 1, que é o que me causa problema, vai cancelar com o de cima. De baixo e de cima cancela, né? Então a expressão original fica só t2, a expressão original fica t2 menos t mais 1. Certo? Meu limite original eu posso substituir ele por t2 menos t mais 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? Sobre t menos 1. Pronto, esse limite aqui eu sei calcular fácil, né? É só substituir o t menos 1, né? Eu não vou ter problema no denominador, porque não vai zerar, ó. Ao denominador, menos 1, menos 2. Certo? E o numerador, menos 1 ao quadrado, menos 1, mais 1. Tem que ter cuidado com os sinais, né? Você vai substituir o t por menos 1, né? Como já tem um menos aqui, fica mais, né? Então o numerador fica menos 1 ao quadrado, que dá 1,
1 mais 1 mais 1, 3. E o denominador? Menos 2. Quanto é 3 dividido por menos 2? Menos 3 meios. Certo? Então esse limite dá menos 3 meios. Então você teria que lembrar aqui só de produtos notáveis, né? Certo? O numerador é a soma de 2 cubos e o denominador é a diferença de dois quadrados. Certo? Esse probleminha aqui. Esse limite quando x tende a menos 2. Certo? Observe, se você substituir menos 2, vai dar 0 em cima e 0 embaixo. 3 vezes menos 2, menos 6, mais 6, 0. Menos 2 ao cubo, menos 8, mais 8, 0. Certo? Então vai dar 0 embaixo. E como é que eu faço para eliminar esse 0 embaixo? Se você olhar aqui para o denominador, você já identifica uma soma de 2 cubos. Ó, x ao cubo mais 8. Eu posso escrever o 8 como 2 ao cubo. Então a soma de 2 cubos. Certo? Soma de 2 cubos. Então, como é que seria essa expressão da soma de 2 cubos? Aqui ficaria o produto, a soma do primeiro com o segundo. Observe que o primeiro é x e o segundo é 2. A soma do primeiro com o segundo, certo? Depois multiplica por quem? Quadrado do primeiro, x, menos o primeiro vezes o segundo, o x vezes o 2, mais o quadrado do segundo, que é o 2 ao quadrado. Certo? Pronto, então vai aparecer um x mais 2 embaixo, essa expressão fica assim, né? E o numerador, se você olhar para esse numerador, você pode colocar o 3 em evidência. Certo? Colocando o 3 em evidência, dentro do parênteses fica x mais 2, ó, numerador. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2, 6. Certo? E observe que esse x mais 2 aparece também embaixo, quando eu uso a regra de produtos notáveis, né? Certo? A soma de 2 cubos, né? X mais 2 aparece embaixo. Certo? Aqui, quando você chega aqui, você pode cortar o x mais 2 com x mais 2. Ó. Então fica só x ao quadrado menos x vezes 2, 2x, né? Posso escrever assim, né? E 2 ao quadrado é 4. Certo? Então a minha expressão original, cortando x mais 2 com x mais 2, ou seja, em cima e embaixo, fica essa aqui, né? Então eu posso substituir a minha expressão original no cálculo do limite por essa. Certo? Por essa. E a vantagem que eu vou ter aqui é que essa aqui não vai dar 0 embaixo. Certo? O problema de dar 0 embaixo é por causa do x mais 2. Ó. Bote o limite aqui. X tende a menos 2. Se você colocar menos 2 mais 2, vai zerar embaixo. Então x mais 2 é o que me causava problema. Mas ele vai cancelar o de baixo com o de cima. Ó. Eu não vou ter mais esse problema, né? Então a minha expressão original eu vou substituir por essa aqui. Ó. Certo? Por essa aqui. Quando você substituir menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 4, certo? Menos 2 ao quadrado é 4, certo? É 4. Menos 2 vezes menos 2 é 4, mais 4. 3 sobre 12. Que é simplificando aqui, né? Divido em cima e embaixo por 3, 1 quarto. Então esse limite original aqui, esse limite aqui vai dar 1 quarto, né? 1 quarto, certo? Esse outro aqui, ele parece complicado, mas ele não é não, certo? Ó, esse aqui no limite quando x, aqui não dá para aproximar mais não, né? Limite quando x tende a 1, dessa expressão aqui, x menos 1, x ao cubo menos x2 mais x menos 1. Aqui, se você substituir o 1, vai dar 1 menos 1, 0 em cima. E vai dar 0 embaixo também. Vai dar 0 sobre 0, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Bom, por experiência, eu imagino que deva aqui aparecer um x menos 1 embaixo também. Se eu ajeitar esse denominador, certo? Eu vou dar um jeito de aparecer um x menos 1, certo? Essa é a primeira coisa que eu imagino quando houve um problema desse, né? Mas é claro que a gente só imagina isso se você tiver feito muitos problemas, né? Certo? Daí a necessidade de se resolver problemas. O que é que você vai fazer aqui? Observe, ó, que o x3, deixa eu ampliar, eu tenho que ampliar o jeito, né? Observe que o x3 menos x2, aqui você pode colocar um x2 em evidência, para fora do parênteses, certo? A soma, esse x ao cubo menos x2, fica assim, ó, x2 vezes x, x ao cubo, x2 vezes 1, x2, certo? Então eu coloco um x2 em evidência nesses primeiros dois termos aqui do denominador, certo? Os outros dois, x menos 1, posso escrever como 1 vezes x menos 1, posso escrever assim, né? Certo? Agora observe, se você olhar para cá, o denominador tem um x menos 1 e um x menos 1, que você pode colocar em evidência novamente, né?
Então, colocando o x menos 1 em evidência, que eu marquei aqui de vermelho, ó, fica o que dentro do parênteses? Fica esse x2, ó, esse x2, mais o 1. Ó, mais o 1. Na expressão de baixo, eu posso escrever dessa forma aqui, né? Certo? Aqui observe que você pode cancelar o x menos 1 em cima com o x menos 1 embaixo. Certo? Fica só 1 sobre x2 mais 1. Certo? Então eu vou trocar minha expressão original por essa aqui. Certo? Aqui eu resolvo o problema, porque quando o x tende a 1, o que estava me causando problema é esse x menos 1. Ó. Se você colocasse 1 aqui, ó, colocasse 1 menos 1, 0, ia zerar embaixo. Então era esse x menos 1 que me causava problema, mas ele cancelou com o de cima, certo? Então a expressão original eu troco por 1 sobre x2 mais 1, quando x tende a 1, certo? Agora eu substituo 1. 1 ao quadrado, 1 mais 1 embaixo, né? 1 sobre 2, ou seja, o limite tende a 1 meio, certo? Se você desenhar o gráfico, né? Se você desenhar o gráfico dessa função aqui, né? Dessa função, o x menos 1 sobre essa expressão aqui todinha, certo? Se você desenhar o gráfico, observe que ele fica assim, ó. Mas fica com uma bola aberta aqui, ó, no 1, certo? Porque o limite existe em 1. O limite a gente acabou de ver que dá 1 meio. Mas a função não está definida em 1. Porque se você substituir 1 aqui, vai zerar embaixo. Vai dar 0 sobre 0, que é uma indeterminação, né? Certo? Então, a sua função, ela tem a mesma cara de 1 sobre x2 mais 1, essa função é a função original, certo? Mas não está definida no 1. O limite existe. Quando o x tende a 1, o y tende para quanto? O y tende para 1 meio, né? Quer você se aproxime do 1 pela direita, quer se aproxime pela esquerda. Mas a função não é contínua em x igual a 1. Lembrando que na nossa aula, para a função ser contínua em 1, o limite teria que existir e teria que ser igual ao f de 1. Certo? Mas o f de 1 não é 1 meio, porque a função não está definida em 1. Certo? Apesar do limite existir. Essa outra aqui. Esse outro limite. Deixa eu ampliar aqui. Esse aqui, ó. Limite dessa expressão quando x tende a 0. Se você simplesmente substituir aqui, né? Deixa eu ampliar, depois a gente vê o gráfico. Se você substituir simplesmente aqui o x0, raiz de 0 mais 1 é 1, 1 menos 1, 0. Fica 0 sobre 0, indeterminado, certo? Então, o que é que eu faço com essa minha expressão aqui original, do limite? A primeira coisa que me vem à cabeça é racionalizar o numerador, certo? Você pode até dizer, professor, mas isso não é a primeira coisa que me vem na cabeça não, certo? Então resolva muitos problemas que isso vai vir à sua cabeça quando você vê uma coisa desse tipo aqui, certo? Então resolvam problemas que você vai encontrar o caminho certo. Racionalizar o numerador seria o quê? Você vai multiplicar a expressão original em cima e embaixo pelo que aparece no numerador, mas trocando o sinal, esse sinal aqui, menos por mais, certo? Então, vou multiplicar a minha expressão original em cima e embaixo. Claro que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo, né? Senão eu altero a expressão original, né? Então tem que ser em cima e embaixo. Pelo que aparece no numerador, mas trocando esse sinal de menos por mais. Certo? Então, como é que ficaria? Observe que quando você faz isso, aparece um produto notável, né? A menos B, A mais B, né? Onde o A seria essa raiz de x mais 1, né? Certo? E o B seria o 1. Então aparece o produto notável. Produto da diferença pela soma de dois números, né? E esse produto notável do numerador daria o quê? O primeiro ao quadrado, o raiz de x mais 1 ao quadrado, que dá só x mais 1, menos o segundo ao quadrado, que é o 1 ao quadrado, que dá só 1. Certo? Então o numerador, observe que aqui o 1 corta com 1, ó, mais 1 menos 1, fica só x no numerador, né? E no denominador, você vai multiplicar o x por essa expressão aqui todinha, né? Certo? Aqui, ó, x que multiplica isso aqui tudinho, né? Certo? Denominador. Ora, mas aqui observe que aparece o x em cima e o x embaixo. Eu cancelo esses dois x. Certo? Isso aqui vai me ajudar, porque o que estava me causando problema é esse x no denominador, quando x tende a 0, fica 0 embaixo, né? Mas se o x cancela com x, eu já não vou ter mais esse problema, né? Então eu vou ficar 1 em cima, né? X corta com x, equivale a dividir em cima e embaixo por x, né? E no denominador fica só essa expressão aqui, ó, raiz de x mais 1 mais 1. Então você vai substituir a expressão original do limite, você vai substituir por
1 sobre raiz de x mais 1 mais 1. Quando x tende a zero, se aproxima de zero. Esse limite aqui é fácil de fazer, porque se você colocar o x0 aqui, ó, certo? Substitui o x por 0, 0 mais 1, 1. Quanto é raiz de 1? 1, certo? Raiz de 1 é 1. Mais 1, certo? Então fica 1 sobre 1 mais 1, 1 meio. Então esse limite dá 1 meio, certo? Então, o segredo aqui é você racionalizar o numerador. Pega a expressão original, multiplica em cima e embaixo, certo? Em cima e embaixo por quê? Ora, o numerador com o sinal trocado aqui no meio. De maneira que aparece um produto notável A menos B, A mais B, certo? Com isso, aparece um x em cima, que cancela com o x embaixo, que é o que estava me causando problema na hora de resolver o limite. Troca a expressão original por uma mais simples. Que o limite eu sei resolver, dá 1 meio, né? Como é que fica o gráfico? Como é que fica o gráfico dessa função aqui? Raiz de x mais 1, menos 1 sobre x. Fica assim, ó. Certo? Observe que ele começa do menos 1 para frente. Se você colocar um número menor que menos 1 aqui, fica raiz de número negativo, raiz quadrada, que não pode, né? Certo? Então ele começa do menos 1 para frente, né? Quando chega no x igual a, quando chega aqui no x igual a 0, certo? Observe que a minha função não está definida. O limite existe. Quando eu chego perto do zero, o y chega perto de quem? Quando eu chego perto do zero, o y chega perto de 1 meio, né? Eu acabei de encontrar o limite, né? Certo? Quer você se aproxime do zero pela esquerda, como pela direita, o y vai para 1 meio. Certo? Mas a função não está definida em x igual a 0. Então essa minha função não é contínua em x igual a 0. Por quê? Apesar do limite existir em 0, dá 1 meio, a função não está definida em 0. Certo? O f de 0 não é 1 meio. Porque eu não posso colocar 0 aqui. Senão vai zerar em cima e embaixo. Certo? Essa outra também, ela é simples, né? Aqui pode parecer trabalhoso porque eu detalhei demais, certo? Mas a gente vê um monte de número aqui e pensa que é complicado, mas não é não. Eu quero esse limite aqui, ó, quando h se aproxima de 0. Ó, raiz de x mais h menos raiz de x sobre h, quando h se aproxima de 0. Se você simplesmente substituir o h por 0, fica x mais 0, raiz de x, menos raiz de x, 0, sobre 0, dá 0 sobre 0. Então substituir o h por 0 não funciona, porque dá 0 sobre 0. O que é que eu vou fazer aqui nessa minha expressão original? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse outro probleminha aqui, certo? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, certo? E quem é essa coisa que eu vou multiplicar? Eu vou racionalizar o numerador. Ou seja, eu vou multiplicar pelo que aparece aqui no numerador, mas trocando esse sinal aqui, ó. Trocando esse menos por mais, certo? Então, raiz de x mais h mais raiz de x. Ou seja, em cima e embaixo, para que eu não altere a minha expressão original, né? Certo? Então, observe que aqui no numerador vai aparecer o produto notável, né? O produto, a diferença pela soma. Você vai multiplicar a diferença por uma soma. Certo? Ou seja, a menos b que multiplica a mais b, que vai dar A2 menos B2, né? Quem é que seria o A? O x mais h. Na hora que elevar ao quadrado fica x mais h só, né? Então, o A seria raiz de x mais h. Elevando ao quadrado, x mais h. A2 menos B2, que é o B, raiz de x. Elevando ao quadrado, dá só x. Então, no numerador aparece um produto notável, né? Certo? O primeiro ao quadrado, fica só x mais h, menos o segundo ao quadrado, que fica só x, né? Ou seja, o x e o x aqui se cancelam, ó, mais x menos x, ó, fica só o h no numerador. E no denominador aparece o h multiplicado por essa coisa aqui todinha, ó. Raiz de x mais h mais raiz de x, certo? Ou seja, o h em cima corta com o h embaixo. Agora vamos dar uma expressão útil, porque o h embaixo aqui me causava problema, aqui dava o zero embaixo, né? Corto o h com o h. A minha expressão original fica só isso aqui, ó, 1 sobre esse númerozinho que aparece aqui no denominador. Certo? Aqui, 1 sobre isso aqui. Então você vai trocar a sua expressão original, seu limite original, vai trocar por essa expressão aqui, ó, por esse limite aqui. O limite quando h tende a 0 dessa expressão, fica o limite quando h tende a 0 dessa outra aqui. Esse aqui eu sei fazer. Eu vou substituir simplesmente, o h por 0, fica 1 sobre x mais, troco h por 0, mais raiz de x. Certo? Esse aqui dá
raiz de x mais raiz de x, né? 1 sobre 2 raiz de x. Então, esse limite é 1 sobre 2 raiz de x, certo? Eu fiz a mesma coisa que eu fiz no outro problema. Racionalizei o numerador, multipliquei em cima e embaixo pela mesma expressão. De quem é essa expressão? O numerador, o que aparece aqui no numerador com o sinal trocado. Troco o menos pelo mais. Aí aparece o produto notável. Produto da diferença pela soma. O primeiro ao quadrado, menos o segundo, que é o raiz de x ao quadrado. Em cima fica só um h. E esse h de cima corta com o h de baixo. E acaba aparecendo uma expressão mais simples de calcular o limite, que é essa aqui. Certo? Então, trocando h por zero, fica 1 sobre 2 raiz de x. Bom, esse outro limite aqui, ó, né? Esse limite aqui também, ele até me parece trabalhoso, né? Trabalhoso, mas porque tá cheio de letrinha aqui, né? Mas é porque eu detalhei, certo? Mas ele é simples, né? Ele é bem simples. A primeira coisa que me vem à mente, observe aqui, né? Limite dessa expressão quando x tende deixa eu ampliar, é o jeito, né? Quando x tende a mais infinito. Então, a primeira expressão vai tender a mais infinito. X cresce sem parar, né? Certo? A raiz de um número que cresce é um número que continua crescendo, né? Tende a mais infinito a primeira e tende a mais infinito a segunda. Então fica infinito menos infinito. Eu não sei o que é que isso vai dar, né? Não sei com que rapidez o primeiro cresce. Se o primeiro cresce muito mais rápido do que o segundo, isso vai tender a mais infinito, certo? Então eu não tenho como saber. O que é que eu tenho que fazer aqui? Transformar isso aqui em uma expressão mais simples. Então a expressão original, raiz de x menos 3 menos raiz de x, eu vou transformar em uma coisa mais simples, né? Se eu tiver feito problemas suficientes, a primeira coisa que me vem à cabeça é racionalizar essa expressão. O que é que seria racionalizar? Você vai multiplicar a expressão original em cima e embaixo por quem? A mesma coisa que aparece aqui com o sinal trocado, né? Você vai trocar esse menos por um mais, né? Certo? Vai trocar esse menos por um mais. Em cima e embaixo, para não alterar a minha expressão original. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui, então? Racionalizar o numerador. Vou multiplicar em cima e embaixo por essa mesma expressão com esse sinal trocado. Troco menos por mais. Certo? De maneira que vai aparecer aqui no numerador um produto notável que você conhece. Certo? Uma multiplicação de uma diferença por uma soma. Ou seja, um A menos B que multiplica um A mais B. Onde você teria aqui, né? O resultado seria o que então? O primeiro ao quadrado, raiz de x menos 3 ao quadrado, menos o segundo ao quadrado. E o segundo é raiz de x. Raiz de x ao quadrado. Certo? Aí repito o que aparece no denominador. Certo? Então, como é que ficaria o numerador? Raiz de x menos 3 ao quadrado. Fica só x menos 3. Menos raiz de x ao quadrado. Fica só x. Então, observe que o numerador já cancela o x com x. Ó, porque tem o mais x e o menos x. Fica só menos 3 no numerador. Certo? E o denominador? O denominador, repito a expressão original, certo? A expressão original. Aqui, só olhando por essa expressão que resultou aqui, eu já sei, ó, quando o x for para mais infinito, o denominador vai crescer sem parar. Vai crescer sem parar. Eu já imagino que isso aqui vai tender a zero. Porque você vai dividir menos 3 por um número que cresce sem parar. Então, eu imagino que isso aqui vai tender a zero, certo? Mas vamos ver como é que a gente mostra isso aqui. Você pode aqui, quando chegar aqui nesse denominador, você pode colocar um x em evidência. X menos 3 ficaria assim, né? Fica x vezes 1, x, né? X vezes 3 sobre x, 3, né? Então eu coloco x em evidência. Quem é que fica dentro do parênteses? O 3 sobre x. Certo? Então, coloquei o x em evidência. Para que isso aqui? Porque eu coloquei esse x em evidência. Observe que essa primeira expressão, eu posso escrever como raiz de x, ó, vezes raiz do outro termo, né? 1 menos 3x. Certo? Mais raiz de x. Ou seja, eu coloquei o x em evidência na primeira expressão para que eu possa colocar de novo. Ó. Aparece o raiz de x aqui e o raiz de x nesse outro termo. Então você vai colocar o raiz de x em evidência. Certo? Vai ficar como? Raiz de x que multiplica quem? Ó, 1 menos 3 sobre x mais 1. Multiplique esse por esse. Dá esse aqui, ó. Agora multiplique esse por esse aqui. Dá esse aqui, ó. Certo? Pronto. Então a sua expressão original, eu posso trocar por essa daqui, ó. Essa daqui. Certo? Observe que aqui, né? Deixa eu
aumentar aqui a distância. Observe que aqui você pode escrever essa expressão como 1 sobre raiz de x, que multiplica menos 3 sobre isso aqui tudinho, né? Eu fiz isso para que eu possa identificar o que é que acontece quando eu vou para o infinito. Quando você vai para o infinito, né, eu escrevi essa expressão dessa forma para isso, ó, a gente identificar o que vai acontecer lá no infinito. 1 sobre a raiz de x, a gente sabe que vai para zero. Mas o outro termo aqui não vai para zero, vai para uma constante. Ó, certo? O 3 sobre x lá no infinito zero. Ó. Então, essa outra expressão aqui fica menos 3 sobre raiz de 1 menos 0 mais 1. Certo? Então, lá no infinito, esse termo aqui zera, e esse 3 sobre x zera. De maneira que você vai ficar 0 multiplicado por uma constante. Observe que esse termo aqui vai dar o quê? Menos 3 sobre. Quanto é raiz de 1? 1. 1 mais 1, 2. Certo? Então, fica simplesmente, né? Raiz de... Aqui tá errado, né? Raiz de 1 é 1, aqui é um 2, né? Oh, meu filho, esse aqui tá errado, tá? Mas, de qualquer maneira, ó, fica 0 vezes uma constante, que é 0. Certo? Então, eu separei aqui o raiz de x do resto, só para mostrar aqui. O primeiro vai para 0, lá no infinito, e o segundo vai para uma constante. Certo? Então, você vai ter isso aqui tendendo a 0 vezes uma constante. 0 vezes uma constante é o quê? 0, né? Então, o resultado desse limite aqui é o quê? 0. Certo? Eu já poderia ter concluído isso aqui tudinho só olhando para cá, né? Só olhando para cá. Certo? Menos 3 sobre o número que cresce sem parar. Quando você faz x tender a infinito, o raiz de x menos 3 tende a quanto? Tende a infinito. O raiz de x tende a quanto? Tende a infinito. Então, menos 3 dividido por um número que tende a infinito. Que cresce sem parar. Isso aqui vai para o número... Isso vai para quanto? Vai para 0, né? Certo? Essa outra aqui. Essa aqui. Essa aqui também é simples, né? Limite quando x tende a 0. Se você apenas substituir o 0, vai dar raiz de 1 menos 1, 0 sobre 0. Então tem que dar um jeito de sumir com esse x embaixo. Então a primeira coisa que me vem à cabeça, a primeira coisa que me veio quando eu fiz essa aqui. Racionalizar o numerador. Certo? Então eu vou pegar a expressão original, ó, e multiplicar em cima e embaixo, certo? Pelo que aparece no numerador, mas com esse sinal aqui do meio trocado. Menos eu vou trocar por mais, em cima e embaixo, né? Certo? Então no numerador você vai ter produto de uma diferença pela soma. Produto notável, né? Fica então o primeiro ao quadrado, raiz de 1 mais 2x ao quadrado, menos o segundo, que é o 1 ao quadrado. Então o numerador fica, essa raiz some, né, porque está ao quadrado, 1 mais 2x menos 1. Ou seja, no numerador, esse 1 corta com esse outro aqui, ó, fica só 2x no numerador. Certo? E o denominador? 3x multiplicado por essa expressão aqui todinha. 3x multiplicado por essa expressão aqui todinha. Certo? Pronto, o que me causava problema aqui vai sumir, que é o x embaixo, né? Ó, corta o x com o x. Fica 2/3 dessa coisa aqui todinha, essa expressão. Então, você vai simplesmente trocar o limite original, esse aqui, né? Por essa expressão aqui. Que não vai mais zerar embaixo, né? Certo? Não vai mais zerar embaixo. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Simplesmente trocar nessa expressão o x por 0, né? Fica 2 em cima. 3 que multiplica 1 mais 2 vezes 0, 0. Raiz de 1 mais 0, mais 1. Quanto é a raiz de 1? 1. Fica 1 mais 1, 2, né? Corto 2 em cima com 2 embaixo, o resultado é 1/3. Então, esse limite aqui dá 1/3, né? Então, o que eu tinha que fazer aqui é simplesmente racionalizar o numerador para dar um jeito de sumir com esse x aqui embaixo. Racionalizando, né? Que é multiplicando em cima e embaixo pelo que aparece no numerador com esse sinal trocado, certo? Aparece um x em cima que corta com o x embaixo. Então, o que me causava problema, que é o x, sumiu, né? Então, eu substituo o limite original por essa expressão aqui. E depois só coloco o x0. Dá 1/3, certo? Vamos aqui ao último problema desse vídeo de exercícios. Esse limite aqui, quando x vai para o infinito. Observe, deixa eu dar uma ampliada aqui, né? Observe que quando você faz x tender a infinito, essa primeira parte da expressão cresce indefinidamente. Vai para o infinito. A segunda também cresce. Então, ficaria então infinito menos infinito. Isso dá o quê? Bom, vai depender de quem cresce mais rápido, né, o resultado, né? Então, como é que eu faço para descobrir esse limite? Você vai fazer o seguinte. Pega a expressão original. Eu imagino aqui, né, baseado na minha experiência, se você tiver resolvido o exercício suficiente, a primeira coisa que você vai imaginar é
vou multiplicar numerador e denominador, certo? Pelo que aparece aqui na expressão, com esse sinal trocado. Ou seja, eu vou racionalizar o numerador, a expressão. Numerador não, que aqui só tem numerador, né? Eu vou racionalizar a expressão, né? Vou multiplicar em cima e embaixo, por esse termo aqui, com um sinal trocado, em vez de menos, mais, né? Certo? Observe que vai aparecer aqui no numerador, né? O produto com diferença pela soma, certo? Ou seja, A menos B vezes A mais B, né? Isso aqui daria o quê? Produto da diferença pela soma. O primeiro ao quadrado, ó, certo? Numerador, né? O primeiro ao quadrado, esse ao quadrado, menos o segundo, que é esse aqui, ó, ao quadrado. Aí você repete o denominador, né? Repete aqui o denominador, certo? Esse primeiro ao quadrado daria o quê? Sumiria aqui a primeira raiz, né? Ficaria só o que está dentro dela. X mais raiz de x, ó, certo? Menos o segundo ao quadrado, aí some a primeira raiz, fica só o que está dentro, certo? Você tem que ter cuidado com esse sinal aqui, certo? Com esse menos, porque ele vai pegar tudo que está na frente dele. Você não pode colocar só o menos aqui no x, você tem que colocar o parênteses, para você notar que esse sinal menos aqui, né, vai pegar tudo que está na frente, ou seja, x menos raiz de x. Então tem que ter cuidado com isso aqui, certo? Pronto, e o denominador eu repito, certo? Aí o numerador fica o quê? X mais raiz de x, menos x, ó, o menos eu pego o x, o menos pega o x e o raiz de x, né? Menos com menos, mais raiz de x. Certo? Então observe que o numerador, o x cancela, ó, mais x com menos x. Fica só raiz de x mais raiz de x, ou seja, fica 2 raiz de x. Repete o denominador, certo? Bom, e quando eu chego aqui? Aqui você observa uma coisa, né? Eu posso dar um jeito de fazer aparecer um raiz de x embaixo. Um raiz de x no denominador. Para quê? Para que eu cancele com o do numerador, né? Como é que você vai fazer isso aqui, né? Observe que essa expressão aqui, essa primeira parte aqui da expressão do denominador, eu posso colocar um x em evidência. Tá aqui, né? Ó. Eu vou colocar aqui o x em evidência. Certo? Aí vai ficar dentro do parênteses 1 mais 1 sobre raiz de x. 1 mais 1 sobre raiz de x, né? Observe que eu multiplico, ó, x vezes 1, x, né? Dentro da primeira raiz, ó. X vezes 1 sobre raiz de x, ó. X vezes 1 sobre raiz de x. Lembrando que o x, você pode escrever como raiz de x vezes raiz de x, né? Posso fazer isso, né? O x é positivo, né? Já que eu estou indo para o infinito, observe que meu limite eu estou indo para o mais infinito, né? Então eu posso escrever x como raiz de x vezes raiz de x. De maneira que você corta uma raiz em cima com a raiz embaixo. Ou seja, esse produto dá realmente raiz de x, né? X vezes 1 sobre raiz de x, dá raiz de x. Certo? Pronto, aí faço a mesma coisa com outro termo aqui do denominador. Certo? Coloco o x em evidência, dentro dessa raiz, ó. Aí você fica com x vezes 1, ó, x, né? X vezes 1 raiz de x, pelo mesmo motivo, né? Dá só raiz de x. Então, ou seja, o que eu fiz aqui é no denominador eu coloquei o raiz de x, o x em evidência. O x em evidência. Aqui, ó, no primeiro termo e no segundo termo coloquei o x em evidência, certo? E usei o fato de que x vezes 1 sobre raiz de x dá realmente raiz de x. O objetivo de colocar esse x em evidência é fazer aparecer no denominador uma raiz de x. De maneira que eu possa cancelar quando que aparece no numerador, né? Então aqui, ó, nesse termo e nesse do denominador, você pode colocar a raiz de x para fora aqui, colocar em evidência. Certo? E o que aparece aqui dentro, ó, 1 mais 1 sobre raiz de x, observe que esse vezes esse dá esse, ó. Certo? Raiz de x vezes o segundo termo dá esse aqui, ó. Certo? Então coloquei o raiz de x em evidência para poder cancelar embaixo e em cima, né? Então, ou seja, em cima aparece só o 2, né? E embaixo, tudo que está aqui dentro, ó, esse termo aqui todinho, né? Certo? Pronto, aí você vai substituir a sua expressão original, que era essa aqui, né? Certo? Cadê? A expressão original é essa aqui. Você vai substituir por essa, né? Certo? Por essa. Certo? Limite lá no infinito de quem? 2 sobre esse termo aqui todinho. Certo? Essa aqui é fácil de resolver, porque eu sei que limite de 1 sobre raiz de x no infinito, tudo zero.
certo? Ou seja, esse termo aqui, esse limite aqui vai zerar, esse aqui vai zerar também. Então fica 2 sobre raiz de 1 mais 0, certo? Esse aqui vai zerar, né? Mais raiz de 1 menos 0. Raiz de 1 mais 0, raiz de 1. Raiz de 1 menos 0, raiz de 1, certo? Raiz de 1 mais raiz de 1, né? Então, raiz de 1 é 1, né? Fica, na verdade, 2 em cima sobre 2 embaixo, né? Esse aqui dá 1, esse aqui dá 1. Ou seja, 2 sobre 2. O resultado é 1. Então, esse limite aqui, ele é igual a 1, certo? Ele é igual a 1. Então, resumindo rapidamente, eu peguei a expressão original e racionalizei ela. Multipliquei em cima e embaixo por quem? A expressão original com esse sinal trocado, né? Menos por mais, ó. Certo? Fazendo isso, você faz aparecer em cima, no numerador, um raiz de x. Aí a expressão original vira essa aqui, ó. Certo? Vai vir essa aqui, certo? Aí o que você tem que fazer quando chega aqui agora é simplesmente dar um jeito de fazer aparecer um raiz de x embaixo, um denominador, para cancelar com o numerador. Certo? Ó, então você coloca nesse termo e nesse, você coloca o x em evidência. Você coloca o x em evidência, né? Certo? Depois disso, ó, esse termo e esse tem raiz de x. Eu coloco em evidência novamente, ó. Pronto, cancelo raiz de x com raiz de x. Certo? O limite original vira 2 sobre esse termo aqui todinho, ó. Esse aqui eu consigo resolver fácil. Então eu vou trocar o limite original por esse aqui. Certo? E lembro que 1 sobre raiz de x dá, no infinito dá 0, né? Pronto. Era só isso que eu tinha que fazer, né? Parece complicado e trabalhoso, mas não é bem simples, né? Basta que você lembre de racionalizar e lembre da propriedade de produtos notáveis. Produto da diferença pela soma, né?